13º especial da TV Arte Multicultural. Fizemos a apresentação especial no Ponto de Memória Cami Café, no dia 19 de abril de 2025, em parceria com o jornal Linguagem Viva de Rosania Boadal. Como dizia e como diz a música de Baby Consuelo, quando o Brasil foi descoberto, todo dia era dia de índio. Então, vamos apresentar Vera Lúcia Dias falando sobre a importância e a influência dos indígenas na cultura brasileira. Venham, porque estaremos apresentando também os poetas e compositores, cantores que mencionam a importância dos indígenas em nosso país. Por isso somos solidários. Viva dia 19 de abril! Viva a cultura indígena! E viva também todas as entidades que batalham com amor solidário em prol da arte cultural. Viva a solidariedade! Viva! Comemorado os indígenas, né? A gente não se usa mais falar índio, é indígena. Então, ninguém melhor que a Vera Lúcia Dias para falar um pouquinho. Ela trouxe até. Majubá, Erecoporã, Xerera Vera. Eu estou falando em Guarani porque a gente sabe cumprimentar um Guarani aqui na cidade, será que sabemos? Talvez a gente saiba falar bonjour em francês, né? A gente sabe falar inglês, mas como é que a gente cumprimenta um Guarani que está aqui na cidade? Majubá, Erecoporã, Xerera Vera. Eu sou Vera Lúcia Dias, sou guia de turismo. Eu tenho para falar dessa cidade, eu tenho que falar dos povos indígenas, né? Nós somos uma terra indígena. O Brasil não se chamava Brasil, se chamava Terra das Palmeiras, né? Pindoretama ou Pindorama. São Paulo não se chamava São Paulo. Como é que se chamava São Paulo? Piratininga. Pira, peixe, peixe seco. Porque aqui nós estamos na região alta, lá embaixo onde tem o rio Tamanduateí, na época das cheias as águas sobem, depois as águas abaixam e o peixe seca. Peixe seco, Piratininga. O peixe é comido pelas formigas. Qual é o peixe que come a formiga, o formigueiro? Tamanduá. Tamanduateí. Vai ter um teste no final, já tem gente que vai ser aprovado aqui. Tamanduateí, rio de Tamanduás. Aqui tem uma figura, aqui tem um amigo que faz para mim uma arte, ela chama Verusca Matos. Isso é papel machê, posso passar para vocês verem. Isso aqui é um gafanhoto verde. Né? Imagina você traz uma pessoa lá de Portugal, de Lisboa, chega na estação Sé, tem uma placa assim, Jabaquara, Tucuruvi. Ele não sabe o que é isso, porque lá em Portugal não tem isso. Né? Isso aqui na língua tupi, Tucuruvi, Tucuruvi, gafanhoto verde. Pode passar aí para vocês verem. Essa aqui é uma ave que grita muito alto, que tem na Zona Norte. Palpites? Santana, então, São Paulo ou tem nome de santo ou tem nome indígena. Né? Quem falou? Jaçanã, que grita alto, né? Jaçanã. Pode passar aí. Esses são os Guarani que moram aqui em São Paulo. A gente tem na Zona Sul e na Zona Norte. Ainda bem, vocês falaram aqui em afeto, né? Que nós temos esse afeto da presença indígena, tanto na Zona Sul, na Parelheiros, a aldeia Crucutu, o Morro da Saudade, né? Como a gente tem na Zona Norte, o Pico do Jaraguá, né? Que é outra palavra indígena, Senhor do Vale. Eu vou passar para vocês também aqui o nosso Acheia do rio Tamanduateí, que é o Parque Dom Pedro. Quando você vê, você não acredita incrível que era, né? Foi o rio mais violentado dessa cidade. Esse folheto que diz que São Paulo é uma cidade entre rios. A gente tem na Avenida 9 de Julho, o rio, pode passando. A gente tem na Avenida 9 de Julho o rio Saracura. Saracura é aquela ave de perna comprida. A gente tem na 23 de Maio o rio Itororó. Itororó, barulho da água entre as pedras. A gente tem o Pinheiros, que é o rio Jurubatuba, muita jurubeba. Então a gente é cercado... Oi? Ok? A gente é cercado por essas palavras. Vocês são todos catupiri aqui, não é queijo. Catu na língua tupi, lembre bem porque vai ter a prova no final. Catu é bom, né? E a cidade até de Botucatu, Bons Ares.
Catupiry quer dizer excelente. Todo mundo aqui é catupiry, né? O queijo, esse queijo foi feito lá em Lambari e o italiano que fez o queijo achou uma textura diferente, ele falou, vou botar o nome da terra, escolheu essa palavra, catupiry. Catu heteropi, catupiry, excelente. Né? A gente tem também, tem o Antônio Nóbrega que fez uma canção sobre as etnias indígenas. A gente tem no Brasil, pegando o mapa do Brasil, todo o litoral brasileiro, sul-sudeste, é o tronco tupi. Quando a gente fala tronco linguístico, é como se fosse uma árvore. O tronco tem as ramificações, certo? Então, todo o litoral brasileiro, é aqui onde nós estamos, na região sudeste, é o tronco tupi, o centro do Brasil é o tronco G, lá em cima é o tronco Caribe e do lado esquerdo o tronco Aruaque. Então a gente tem que imaginar que um chavante do tronco G não consegue falar com o Guarani do tronco tupi. E aí eu me detive a estudar só as palavras de São Paulo, que são do tronco tupi, para não enlouquecer, porque é muita informação, né? Estou 20 anos estudando isso e ainda não sei quase nada. A gente tem curso na USP de tupi, tem curso de Guarani também, é gratuito, quem quiser fazer uma vez por semana, né? Eu fico feliz porque quando eu fiz um curso tinha pouca gente, hoje tem mais interessados, os jovens estão bem interessados. A Suzy já fez curso de Guarani também, né? A gente tem que saber um pouco mais desses povos para a gente poder conversar com eles, né? E a gente tem que aprender. Eles estão plantando agora milho de várias cores, não sei se vocês já viram por aqui. A gente tem conhecimento do milho amarelo, né? Os guaranis estão plantando milhos coloridos aqui nas aldeias, pode passar. O Antônio Nóbrega fez uma canção que fala dos povos indígenas, só vou fazer o refrão e vocês puderem acompanhar com palmas, acho que é bem baixinho, para a gente escutar as etnias, né? Vamos lá. Sou Pataxó, sou Xamante, Cariri, Anomami, sou Tupi, Guarani, sou Carajá. Sou Pacararu, Carijó, Tupinajé, Poxivã, sou Caeté, e o Tupinambá. Sou Pacararu, Carijó, Tupinajé, Poxivã, sou Caeté, e o Tupinambá. Muito obrigada. Então, você pergunta para um indígena, o que você é? Ele não fala, eu sou índio, eu sou indígena. Ele diz, eu sou Guarani. Eu sou o Pataxó, né? Ele tem uma outra leitura da condição dele e saber. Às vezes as pessoas perguntam, mas o índio estava lá andando de onde? Estava de roupa. Ué, mas ele é um índio urbano, ele tem que andar de roupa. E se você for à aldeia e ficar sem roupa, você nunca vai ser um indígena, certo? Ele tem outra religião, ele tem outra língua. As crianças até os 7 anos falam Guarani, aqui do valor da cidade de São Paulo, né? Depois dos 7 anos são bilíngues, vão para a escola e falam as 2 línguas. Então, é um aprendizado que a gente tem que saber sobre eles, que é extremamente necessário para a gente sobreviver. A gente não anda mais descalço na terra, a gente está perdendo o contato com essa humanidade nossa em relação ao planeta. A religião deles, que eles acreditam em Anderu é o protetor das matas, o protetor de todas as pessoas, é uma religião muito próxima da natureza e a gente precisa se lembrar disso, a gente precisa plantar, né? Precisa colher. E a cultura indígena traz isso para a gente. Como é que surgiu o Dia do Índio? Em 1940, no México, houve um congresso indígena e os indígenas não queriam participar, porque eles já tinham sido vítimas de várias controvérsias. E no dia 19 de abril eles aceitaram. E então, em 1943, o Marechal Rondon pediu para o Getúlio Vargas que se comemorasse o Dia do Índio. E agora se chama o Dia da Cultura Indígena, né? É isso que eu queria falar para vocês. E agora eu vou fazer o teste para ver se vocês vão passar, ok? Eu vou falar em português, vocês têm que falar na língua tupi. Caminho dos Tatus. Tatuapé. Aí, muito bom. Terra dura. Terra Ibi. Ibitantã, Butantã. Ok? Rio Vermelho. Sempre a letra Y ou I é rio. Ipiranga é vermelho. Rio Vermelho? Ipiranga. Gafanhoto verde, passou por aqui. Tucuruvi. Muito bem. Muito pinhão. Pinhão, na língua tupi, é curi. Ituba é bastante. Ou tiba é bastante. Curitiba. Pirituba é bastante junco. Tudo que é tuba é bastante. Como é que é bastante araçá, aquela goiaba? Tuba. Araçatuba. Bastante barco. Ubatuba. Bastante a bromélia. Caraguatatuba. Bastante palmeira e Indaiá. Indaiatuba. Ó, galera boa aqui. Peixe seco. Muito bem. Rio Grande. Rio é Y, né? Grande Iguaçu. Rio Grande. Rio Pequeno. O pequeno é Mirim. Imirim. Muito bem. Bater com as mãos. Petec.
Isso é uma invenção indígena, né? Essa é uma brincadeira que, quando uma criança vê um adulto jogando, ela abre um sorriso de felicidade, porque os adultos sabem jogar, né? A peteca. Então, bater com a mão, peteca. Pau podre ou mato em extinção. Ibira é árvore. Ibirapuera. Ó, o moço está estudando tupi aqui. Excelente na língua tupi. Catupiri. Muito bem. E a última, falar em tupi, é nhen. Por isso que a gente diz, para com esse nhen. AVT. Muito obrigada. Ele vai para Itaquera, pedreira adormecida, pedreira que já se foi. Itaquera, como Ibirapuera, árvore que já se foi. Meu pai. Mais alguma pergunta? Eu nasci na Mooca, Mooca fazer casa. Eu não ouvi o peixe seco. Oi? Peixe seco. Piratininga. Itaim. Ita é pedra, pedrinha pequenininha, Itaim. Se fosse grande, Itaguaçu. Quando você começa a saber esses sufixos, essas palavras que não mudam, você consegue fazer a junção. Não é muito fácil, mas é possível, né? Carapicuí tem muitos acarás, né? Acarás, acho que é o tipo de plantação de acarás. Itapacoróia. Ó, e agora eu vou ficar devendo porque a minha pesquisa é na cidade de São Paulo, né? Fora da cidade eu tenho que ver no dicionário, tá bom? Eu fiz um... Deixa a peteca Eu moro na rua em Serra, Tem um dicionário de tupi, eu deixo contato com o Luiz aqui, pode me pedir que eu passo, tá? Lá também não tem. Lá também não tem, mas eu tenho no meu dicionário. Eu fiz o vocabulário tupi, que eu publiquei em 2008, está esgotado, porque as pessoas gostam de saber disso e é muito importante. E eu vi que vocês também gostam de saber. Pode falar. Alguma frase bonita aí, Eu só sei como fazer o comprimento, porque na verdade eu não estudo a língua, eu só estudo os topônimos. Sabe o que é toponímia? É o nome dos lugares e das ruas, né? Então eu só sei falar Aveté, obrigada. Itaquera, pedreira adormecida. Itaquaquecetuba tem taquara, Ita, né? Taquara dura, tuba é bastante, tem bastante dessa taquara. Valeu, obrigada. Mas eu também queria falar sobre a questão indígena, né, que ela falou, mas, gente, está tendo um genocídio indígena. Desde que o Brasil foi invadido, já começou. Mas hoje, mais do que nunca, a gente vê um monte de mortes indígenas que poucos são noticiadas. Também está tendo um genocídio de negros a partir da polícia no Brasil todo. Também está aumentando o feminicídio. Essa semana, uma, digamos, conhecida nossa, né, foi morta aqui em Itaquera. Uma pessoa como eu, que chegou em casa, achou que estava no seu bairro e podia ir para casa a pé, mas foi pega no caminho e agora descobriram que ela foi morta, foi violentada. Então, quer dizer, muitos genocídios estão acontecendo além da Palestina, né? E a gente tem que tomar cuidado com isso, ninguém está fazendo nada. O próprio governo federal, às vezes, me parece que fechou os olhos para isso. Então, a gente tem que cobrar isso das autoridades, porque não é normal. Negros morrem todo minuto pela polícia. Índios, genocídio na zona rural, tá algo assim intolerável. Hoje eu vou ler um poema, né, porque não é todos que eu decoro, né? Então vamos lá. Tulipa negra. Não é pele, é alma. Não é cor, é amor. Ninguém que tenha alma, ninguém que tenha amor vai odiar a cor, vai rasgar a pele. A Maria de Lourdes Alba. O poema chama-se Lembranças. O passado perene nas tardes a sonhar, as andorinhas serenas no céu a voar. O pensamento sóbrio, a chuva há de chegar. Carregas no pranto uma dor de um passado a lastimar. Um amor que se faz perdido,
nunca mais vai voltar. O vento que sacode a memória, hoje estou a recordar. As alegrias distantes, a juventude ingênua, um sorriso, mais que isso, a alegria contagiante. Um tempo que não se esquece, uma vida que vivemos, nas belas tardes de sábado, recordar, viver novamente. Muito obrigada. Glafira Menezes Cortes. Hoje é com emoção mesmo que eu venho homenagear aqui o Akira, da Casa Amarela, por tanto trabalho artístico, por ser tão ativista e congregar, né, tantos poetas, tantos músicos, tantos artistas, independente da caminhada de cada um, se no início, no meio ou caminhando já mais alto, né? Então é uma pessoa que tem todo o meu respeito e vou fazer essa homenagem para ele. Não existem retornos. Por alguns caminhos se morrem os sonhos. Só sobram desatinos e decisões pequenas, também viram destinos. Do alto do seu ninho, a sorte se espalha, sem critério nem escolha, em águas fundas ou rasas, terras férteis ou encolhos, em todo canto encalha. O tempo abre feridas, mas cicatriza talhos, compromete o todo, quem não cura o detalhe. A ponte é um atalho, a arte é um entalho. Tanto afirmam e repetem que eu sou um poeta, que até quase acredito que sou um poeta sim. Meus versos, no entanto, se tanto dão pro gasto e escondem uma certeza, sou um bom poeta ruim. Nem todos tiveram a sorte de nascer Gilberto Braz, Sacha, então nem de longe. Ceciro, respeito demais. Preciosa pedra, o verso de Cleston Teixeira, reluz, Cláudio Gomes e a águia estrela que me conduz. Akira. Quando eu era criança, minha mãe, em tempos difíceis, fazia vestidos para nós, as meninas, com vestidos de guarda-chuva, com tecidos de guarda-chuvas. E a gente nem atentava que aquilo era uma questão de necessidade, porque a gente se sentia linda, né? Ficava girando, né? Com as estampas diversas. Aí eu comecei a fazer também utilizando, entre outros materiais, todos descartáveis, bijuterias que as colegas me dão. Comecei a fazer com guarda-chuva, com esse foco, né? Uma forma de retirar um resíduo que iria para o lixo, ia poluir. Então eu passei a fazer isso e o resultado foi bem bacana, né? Especialmente essas de poá. Eu amo bolinhas, né? Quando eu era criança eu tinha uma fascinação por joaninhas. Então, se vocês observarem, vai ter bastante com tecidos de bolinhas, né? É uma viagem na infância, né? Um retrocesso até a infância, que simplesmente não me traz nenhuma memória ruim, a pobreza. Pelo contrário, me traz fantasia, me traz encantamento, porque eu tive oportunidade de ser verdadeiramente criança, né? De brincar, de produzir meus próprios brinquedos. E hoje eu me reconecto com essa criança fazendo arte. No último sábado, dia 12, aconteceu nesse mesmo espaço o lançamento deste livro, Pensamentos Desenjaulados. Esse é o meu segundo livro solo, né? Eu já
me consagrei como escritora, mas como dentro de antologias, né? Antologias Cadernos Negros, 45, antologia Fênix, Toda Palavra Resiste, a antologia do Sarau de Jabaquara, e o poema que eu vou ler para vocês agora, que se chama Asas de Bitita, ele está neste livro e está também nessa antologia em homenagem ao Ziraldo. É uma produção da Arcângelos, né, com o Lucas. Inclusive, eu vim receber o livro hoje aqui, estou encantada com essa capa, né, uma viagem. E antes de começar a ler, Bitita era o apelido da Carolina Maria de Jesus de infância. E quando o Lucas sugeriu que a gente escrevesse ou tirasse da gaveta seus textos, eu pensei, mais uma vez, eu fui na infância, não na minha, mas na infância da Carolina Maria de Jesus. E escrevi esse poema chamado Asas de Bititas. Asas de Bitita. Minhas asas de menina, menina que lê, menina Bitita. Rosa negras, asa de borboleta. Ai que fisgada! Eu, pulando rindo, dizia, me divertindo. Os seres mágicos no meu imaginário riem. Ai, de novo, risadas peraltas. Faziam-se um coro. Não deves, menina, ser distraída. Veja, transportas um transporte no corpo. Eu lia, viajava, embarcava livre, desembarcava desimpedida. Nunca mesma, cada vez mais especial. Encontrava-me, perdia-me. Encantava-me em contos, crônicas e poesias. O que eu mais gostava era de ler, mergulhar nas profundezas das páginas, achar tesouros, viver utopias. Fada Carol, linda, em um diário me encontrou. Plantou asas em minhas costas, fazendo em mim cocegazinhas. Asas portas, asas imaginação. Coração alado, céu em letras estrelado, libertação. Borboleta Bitita, poderosa fada preta, as páginas da minha história se mostram espelho e caneta. Minhas asas livros, desaguando saberes, em meus rios umedecendo veredas, páginas que não se fecham sem construir caminhos. Borboletas passarada, menina passarinho, escritora atrevida que transita entre o real e o ideal, a bordo da fantasia. Também vou compartilhar com vocês uma frase do Ziraldo, que está aqui na contracapa do livro. O tempo que você gasta sonhando é o mesmo tempo que você gasta fazendo. Muito obrigada. Eu gosto de cantar, mas hoje eu vou contar uma história, que é uma história religiosa. Eu espero que vocês gostem. Eu vou contar a história de Dimas, o bom ladrão. Antigamente, né, Dimas era o maior ladrão daquela época. E ele tinha seus comparsas, né, e eles faziam misérias, né? E a única coisa que Dimas não fazia, ele não judiava de criança nem de mulher. Quando os comparsas dele falavam assim, passando uma mulher, não quero, que mexa com mulher ou criança. E o tempo foi passando. Jesus tinha 6 meses de idade, quando um anjo chegou e falou para José, pega Maria e a criança e sai que Herodes procura matá-lo. Então eles saíram, né? Andaram, anoiteceu, e José olhou, viu uma casa toda luminosa, ele falou para Maria, vamos bater palmas ali e pedir para a gente passar o restante da noite e amanhã a gente segue. E assim fizeram, bateram palmas. Dimas foi e atendeu, ele pediu, né, passar o resto da noite ali. Dimas mandou entrar
E na sala do lado estavam os comparsas dele, maior gazarra, né? Aí ele chegou e falou, silêncio, porque eu recebi uma família, então eu não quero barulho. E começou a conversar com José, e ele não tirava os olhos do menino, ele olhava e falava, meu Deus, mas que criança linda é essa? Passou um pouquinho, ele chegou e falou para Maria, deixa eu segurar o menino um pouquinho. E ela toda medrosa, né? Mas assim mesmo entregou a criança. E o menino deitou no ombro de Dimas. E Dimas conversando, mas não tirava o olho do garoto. E certa hora, o garoto levantou a cabeça e falou no ouvido de Dimas, um dia você morrerá na cruz comigo. Dimas levou um susto, devolveu rapidamente a criança e falou, meu Deus, uma criança de 6 meses falar nitidamente assim para mim, eu preciso mudar. Aí já mostrou o quarto onde o casal ia ficar com a criança e passou o resto da noite com aquela ideia, não posso continuar assim. E a lei andava à procura de Dimas, né? E no dia seguinte, José e Maria saiu com a criança e Dimas chegou nos comparsas e disse assim, a partir de hoje eu sou um outro homem. Se vocês quiserem seguir, siga. Para mim não dá mais. E os comparsas até ficaram, mas o que aconteceu com ele? E o que a gente vai fazer sem ele? Porque ele era o maior, né? E Dimas andou fugindo da lei assim mesmo, porque a lei procurava. E naquela época também os bandidos iam para a cruz mesmo, né? E se passaram 30 anos. E quando levaram Jesus para a cruz, Jesus ficou... Primeiro houve aquela algazarra, né? Que o governador falou assim, o que é que a gente faz? Solta o Barrabás e prende Jesus? E é assim como hoje, vai fazer assim um manifesto, tem aqueles que gostam de baderna, né? E a maioria gritava assim, solta Barrabás, prende Jesus. E assim fizeram, soltaram Barrabás e Jesus foi para a cruz. E começaram aqueles soldados que trabalhavam para o governo, começavam a criticar, né? E dizia, ué, você não é o rei dos judeus? Sai dessa cruz. E o que estava à esquerda dele dizia assim, isto, sai dessa cruz e tira nós também. Mas Dimas olhava assim e dizia, não, nós estamos aqui porque pecamos e erramos. Ele não. Aí, mas os soldados, aqueles algazarras, não paravam de gritar, né? Inclusive, tinha longues, que depois passou a ser longuinhos, né? Ele tinha um problema na vista que ninguém resolvia, e era o da flecha. Aí, quando ele joga a flecha, que bate no peito de Jesus, aquele sangue e a água vem e bate no olho de Dimas, e ele ficou curado naquela hora. Naquela hora, ele falou, meu Deus, esse homem é inocente mesmo, né? E aí nisso, Dimas olhou e falou, gente, esse é aquele menino que falou que eu ia morrer na cruz com ele. Aí virou e disse, Senhor, quando você estiver na glória do Pai, lembra de mim? E Jesus disse, ainda hoje. Então, é por isso que Dimas tem o nome de bom ladrão, porque ele não judiava nem de mulher, nem de criança. É um trecho da história. Carla Elaine Santos. Aproveitando que hoje é um dia importante, né, para a comunidade indígena, a minha mãe, desde que eu era pequena, contava para mim que a história da nossa família começou com uma indígena que foi capturada, ela dizia, foi pega a laço e foi amarrada e colocada no cativeiro junto com os negros escravizados. E aí começou a nossa história, né? Como eu acredito que eu sou, porque nós somos, eu me reconecto com essa ancestral, essa primeira mulher, de uma forma muito especial.
E através da música que ela me inspirou, eu conto para vocês um pouquinho da história dessa mulher, que não se sabia o nome de batismo, o nome de origem, mas a chamavam de cabocla. Então, é o conto da cabocla. Essa assim, ó. Eu vivia nas matas, livre a correr, quando chegou aquele que veio me prender, eu fui não sei o porquê, me amarraram e bateram, não pude me defender. Quando eu não tinha mais nada, a morte veio me acolher. Me banharam, me curaram e o tempo passou. Eu renasci em cada vida, um pouco de cada eu sou. Eu me chamo a cabocla e agora eu estou. Eu sou você, ninguém mais vai me prender. Eu sou você, ninguém mais vai me prender. Eu sou você, ninguém mais vai me prender. Eu vou até repetir, vou repetir porque eu quero usar. Eu sou você, ninguém mais vai me prender. Eu sou você, ninguém mais vai me prender. Então toda vez que eu tô triste, que eu tô me sentindo prisioneira de alguma situação, que eu tô me sentindo violentada, eu lembro dessa canção, finaliza assim: eu sou você, ninguém mais vai me prender. Salve a Dona Cabocla. Eu sou Carla, por nome de pai, e Eliane, por nome de mãe. Reza a lenda que eu fui concebida no Velho Chico, no Rio São Francisco. Então eu tenho essa responsabilidade, né? E essa conexão com a água. Para ilustrar um pouquinho o dia de hoje, o dia dos nossos nativos, eu vou trazer um trabalho meu. Eu sou pedagoga de formação, sou artesã, trago um pouquinho através do crochê e da técnica chamada amigurumi, que é a técnica de fazer bonecos e bichinhos em crochê. Trago um pouquinho cada vez mais, né, que eu venho me reconectando, trago essa minha ancestralidade. Então vou trazer aqui hoje, eu fiz uma música, o sarau vem me dando essas possibilidades, então eu venho inventando um pouquinho sobre, obrigada Rosani, sobre o curupira. Eles já temiam a presença do curupira, que é uma forma da nossa terra, do nosso povo, dizer que aqui nossas matas, nossa natureza, nossa fauna, nossa flora tem um guardião. Então não só as comunidades indígenas brasileiras, como em outros países da América Latina, quando vão adentrar a mata, pedem licença ao curupira, oferecem cachaça para o curupira e fumo para poder usufruir daquilo que a natureza oferece. E é muito interessante que os invasores temiam também curupira, porque a mata oferece os seus perigos e, segundo a nossa crença nativa,
quem guarda tudo isso é o Curupira. Essa música é uma música infantil, porque como pedagoga que sou, não deixo de olhar para as crianças, né? O Curupira protege as matas, o Curupira protege a floresta, com os pés virados para trás. Ele confunde quem mata os animais. Seu assobio é forte e potente, atrai e despista os invasores. Se não respeitar a natureza, vai sentir as consequências, pode ter certeza. Salve o Curupira! 55% da população brasileira é negra. O Brasil é o país com maior número de negros fora da África. Dos 45% restantes da população, pertencem a povos de diferentes origens. Nós somos uma grande mistura. Os negros, a história dos negros também, como foi colocada aqui, se funde com a história da escravidão também não falada dos povos indígenas. Então a gente é uma mistura só. Todo brasileiro tem seu sangue ou na sua história a africanidade e a história de povos originários. Então bora de olhos coloridos. Os meus olhos coloridos me fazem ver
vou falar um poema meu. Que acho que muitos já conhecem, já falei. É o Tacho Mar Morto, que vai estar no meu próximo livro, Canto do Alaúde, que será lançado mês que vem, ainda não sei a data. Esse primeiro livro está impresso para depois fazer a propaganda do dia local. Com capa e ilustrações da minha sobrinha, Janaína Nadal da Costa, que estão lindíssimas. Corra! Venha ficar comigo! Salvei o Tacho. Se conseguirmos farinha e água, poderemos fazer pão-folha. Meus pais também ficaram soterrados. Estou só entre os destroços. Venha, o Tacho poderá saciar nossa fome. Tenho medo de correr. Corra, venha logo antes da próxima bomba. Tem um lençol para cobrir nossas cabeças. Corra, vamos nos proteger dos mísseis. Tenho medo de morrer. Não tenha medo, corra. Alá, salve-nos de todos os males. Alá, salve-nos da tempestade de explosões. Alá, salve-nos das bombas. Alá, salve-nos dos ataques sangrentos. Alá, salve-nos da guerra. Ele nos salvará. Venha, corra, não tenha medo. Juntas poderemos atravessar o Mar Morto. A esperança de ver a vida voltar a sorrir. Eu quero minha boneca. Esqueça a boneca, ela cuidará dos nossos pais. Venha, corra, vamos, antes que um novo ataque de bombas caia sobre nosso lençol. Corra, venha, vamos. Esqueça do Vale do Jordão, do Mar da Galileia, não sobreviveremos. A travessia do Mar Morto é perigosa, mas é mais segura. O Mar Vermelho é menos sangrento. Não tenha medo, venha. O Tacho nos salvará, o lençol nos salvará. Deram as mãos e caminharam juntas e esperançosas pela vida. E que assim seja, né? Que todas as crianças da Palestina, da Síria, do Líbano, do Iêmen, de todos, todo o Oriente Médio e de todos os povos que enfrentam a guerra e dos que não enfrentam guerra com bombas e mísseis, mas enfrentam guerra fria com a fome, com a devastação do planeta. Parabéns, Casa Amarela, nossa, adoro tudo. Isso é maravilhoso o projeto. Parabéns ao Akira, ao pessoal, ao Sueli. Nossa, muito obrigada pela oportunidade que vocês dão aos artistas. Ninguém ouviu um soluçar de dor no canto do Brasil. Um lamento triste sempre ecoou, desde que o índio guerreiro foi pro cativeiro e de lá cantou. Ecoou um canto de revolta pelos ares, no quilombo dos Palmares, onde se refugiou. Fora a luta dos inconfidentes, pela quebra das correntes, nada adiantou. E de guerra em paz, de paz em guerra, todo o povo dessa terra, quando pode cantar, não há de dor. Cruelmente mata. Com a mesma frieza, de cortes e sutura, o cirurgião cura. Nas profundezas polares dos seus olhos secos, sentir o adeus. Um outro que se chama beijos. Aquele beijo que não houve um dia, houvesse tido
então tudo mudaria. Isso chama verdades. Tudo bem, eu menti para você. Menti, admito que sim, mas tem verdades, meu amor, que eu não conto nem pra mim. Edria Barbieri. Por que de talvez estar aqui hoje? Isso aí, obrigada pessoal do som. Essa música diz que a pessoa não se arrepende de nada do que ela fez. E pra gente não se arrepender, realmente a gente deve pensar como atuar, né? E na questão do índio, toda uma questão também, muitas vezes, do preconceito, a gente deve pensar tanto, né? Antes de agir, antes de falar e antes de pensar alguma coisa em relação a tudo, né? Então a música diz assim em francês. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Pode cantar. Il est bien qu'on m'a fait. Tem francês aí? Il est mal, ça m'est bien égal. Vocês? Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Car ma vie, Chacun est précis. Je n'ai plus besoin de balayer mes amours avec le vélo et balayer pour toujours. Je ne pars à zéro. Non.
originária. O que eu quero falar sobre o povo cigano, que é o seguinte. A nossa origem, ela é velada. Nós ciganos, ela é velada por questão de proteção. Desde o tempo dos povo que todos veem, né? Todo mundo que vê um cigano tem uma visão diferente desse povo. Tem uma visão, sei lá, até hoje, como se diz, preconceituosa do povo cigano, né? Vê o povo cigano como aquele povo que mora dentro de um acampamento, ou que tem aquela visão que de antigamente o pessoal chamava a gente de ladrão de criança, ladrão de panela, né? Que ia devastar tudo, onde estava cigano, o pessoal se isolava, né? Não é nada disso, gente. Nós ciganos temos muita história para contar e somos muito representativos no Brasil. Quando foi colocado a questão do tema do sarau, né? Nós ciganos não somos originários de nenhum lugar. Não adianta pensar, original do Brasil, original da Índia, original da África, não somos originários de nenhum lugar. A nossa origem é velada. Ela é velada por questão de proteção, desde o tempo dos czares, desde o tempo do nazismo e outras histórias que os ciganos podem ser achados em qualquer artigo. Né? Até aqui no Brasil. O que o camarada colocou aí, até hoje acontece. O C6 que vem aqui colocou que para montar um circo ele tinha que pedir permissão para o Comando Vermelho, TCC, ou seja. Você acha que é diferente de um acampamento que está lá em Guaianazes? Eles tiveram que dar permissão. Não foi para o governo do estado, não foi para a prefeitura, não foi nada. Além de pedir para esses canalhas aí, desses que estão aí atualmente. Né? Mas temos que pedir permissão, por quê? Porque se acontece alguma coisa errada, para o cigano. Mas eu não quero ficar falando dessa parte difícil, não. Eu quero falar da parte feliz do cigano, já que são um sarau feliz, eu vou ser feliz. Né? Assim, toda a cultura o cigano tem um pé nela. Né? Tem um pé na comida brasileira, né? Às vezes a gente vai comer um arroz doce, coloca uma canelinha em cima, né? Aquela canelinha gostosa. Da onde veio aquilo? Quem levou isso para o mundo? O que tem, né? Veio da Índia, mas os ciganos se espalhou isso para o mundo. Aí vem a música, né? Ó, a senhora dançava essa dança aqui maravilhosa, né? Tem um pé de cigano, né? Sempre teve um pé de cigano. Cigano sempre teve, por causa da viola, por causa das castanholas, né? As castanholas e outros instrumentos que tem. Né? Então, assim, gente, quando eu falo de ciganos, nós somos representativos de uma bandeira, né? Só não temos hino porque a nossa linguagem ela não é universal, mas ela é uma linguagem que tem em todos os cantos. Vamos dizer assim, se eu encontrar um cigano aqui, eu vou chamar de primo. Porque ele é meu primo, que eu não conheço, mas ele é meu primo. Se eu encontrei um cigano na Espanha, ele é meu primo, porque ele é meu parente. Aí vamos colocar em uma questão. Os árabes, o que tem os árabes de cigano? Muito a ver com cigano. O que tem os indianos com cigano? Muito a ver com cigano. O que tem espanhóis e tudo mais? Os espanhóis com cigano? Muito a ver com cigano. Né? Os russos com cigano. Então, em todo lugar você vai encontrar. Ó, eu costumo brincar que assim, se você chutar uma pedra, vai sair. Ou vai sair um corintiano ou vai sair um tchau. Eu sou feliz porque eu sou os dois, entendeu? Né? E assim, gente, então quando eu coloco essa questão é que assim, a felicidade do cigano está em todos vocês. Está em todos vocês, né? Vocês brincam, vocês dançam, vocês gostam de coisas coloridas e tudo isso tem a ver com o povo cigano. Né? Então sempre tem coisas assim que a gente sempre fala assim, vamos dançar, vamos bailar, vamos fazer assim, tem muita gente que faz rolo, né? Que gosta de trocar, faz troca de cultura, troca isso pra gente chama catira. Catira é aquele troca de alguma coisa. E eu sempre, quando eu vou nesses lugares, sempre que eu estou em algum sarau, seja na Casa Amarela, seja aqui, seja em outro lugar, entendeu?
Eu sempre pego isso pra mim como catilha. Eu sempre quero trocar e eu sempre quero receber também, né? E assim, gente, vou terminar isso aqui, muitos já conhecem essa palavra, mas vou terminar de novo com essa palavra, que é a palavra pichá, né? Pichá de alegria, pichá, né? Então, eu espero que todo mundo seja bem feliz e vamos nós, né? O pichá! O pichá! O pichá que é para trazer alegria, para trazer felicidade, entendeu? Agora aqui só lembra de assim, como cigano eu ando muito, né? Eu ando nessa cidade toda, né? Inclusive nessa frente aqui, tá aqui atrás, né? Então eu tenho assim, são 8.450 passos. Todo dia também, eu acordo e penso nisso. São 8.450 passos a trabalho. Não gosto, não quero. Vou 3 para frente e 4 para trás. Estou sempre assim, 3 para frente e 4 para trás. Eu não quero chegar, eu não quero ir ao trabalho, aquele emprego. Eu sempre estou indo para frente, mas voltando para trás. Sempre para frente e indo para trás. Vou de uma ponta a outra. Vou da Praça da Sé à República. Vou e volto. No mínimo 4 vezes por dia. 4 vezes faço esse caminho, né? Vou para lá e vou para cá. São 8.450 passos de Praça da Sé a Berrini, da Berrini à Praça da Sé. São 8.450 passos, né? Mas que eu vou e volto. Quero ir? Não quero, né? Então vou bem devagar, sempre pensando, Fabu, bem devagar. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sempre para frente e sempre para trás. 8.450 passos. Aí, Próxima canção, Arqueiro Fonseca. O índio descerá de uma estrela colorida e brilhante, de uma estrela que virá numa velocidade estonteante e pousa no coração do hemisfério sul da América. Claro está. Depois de terminada a última canção indígena, o espírito dos pássaros das fontes de águas límpidas, mais avançado que a mais avançada das mais avançadas das tecnologias. Impávido que nem Mohamed Ali, virá que eu vi apaixonadamente como peri, virá que eu vi. Tranquilo, infalível, como Bruce Lee, virá que eu vi. Virá.
Enterrarão na história das lutas violentas, brotarão o brilho de energia elétrica. Onde brilharão estrelas, sepultura triste será. Onde brilhar a noite, os corpos secos mamãe amamentando o seu curumim, chorará a dor de não ser. Os seus olhos tristes legarão tristeza à sua raça em extinção. A mãe amamentando o seu curumim, chorará a dor de não ser. E seus olhos tristes legarão tristeza a sua raça em extinção. Restaram somente 28 mil índios no Mato Grosso do Sul. Da total extinção, salvaram-se cerca de 38 etnias. Condenados que estão ao silêncio da história, seus desaparecimentos são questão de tempo. Eles morreram lentamente de fome e doenças. Durante séculos surdos no Mato Grosso do Sul. Morreram aos poucos de balas de jagunços e pistoleiros de aluguel a serviço dos fazendeiros. Morreram omitidos das ações dos governos e das canetas da justiça a serviço dos interesses da especulação imobiliária, dos agronegócios de rapina e dos grandes empreendimentos
no Mato Grosso do Sul. No cenário de extermínio de culturas e civilizações, paira agora o silêncio pós derramamento de sangue de rios, matas e pássaros, de lua, céus e estrelas. Mas paira, sobretudo, o silêncio dos poetas. Pedra de cal do tempo. O índio despreservado em pleno corpo físico, em todo sólido, todo gás, todo líquido, em átomos, palavras, alma, cor, em gesto, em cheiro, em sombra, em luz, em magnífico som. Num campo equidistante entre o Atlântico e o Pacífico, do objeto sim resplandecente descerá o índio, e as coisas que eu sei ele dirá, fará, não sei dizer assim, de um modo explícito, irá. Tranquilo, infalível, como Bruce Lee, irá que eu vi. E aquilo que nesse momento se revelará aos povos, surpreenderá a todos, não por ser exótico, mas pelo fato de poder ter sempre estado oculto, quando terá sido óbvio. Muito obrigado. Décio Scaravelli. Esse eu fiz numa sexta-feira santa, muitos anos atrás. Chama-se A Procissão. É lógico que a procissão é a procissão religiosa, né? Várias religiões têm procissões. Mas também é a procissão da arte. Aquela gente caminha, ainda crê e espera. Não poupa seus pés. Fogo refletido, nas faces tantos sorrisos. Olhares se encontram, lábios, preces, murmúrios. E gáudio nos corações. Alessandro de Paula. Vou falar para vocês que ano passado, eu já devia ter ido lá há muito mais tempo, mas eu comecei a ir lá no ano passado, e um sarau dos baitas é a Casa Amarela, o sarau da Casa Amarela. E eu peço uma salva de palmas para a Casa Amarela aqui.
Valeu, galera. Eu vou ler um poema aqui para vocês. Bom, eu sou um cara estranho, gente. Eu sou um cara estranho. Porque hoje é 19 de abril, dia do índio. Mas eu vou passar uma mensagem que eu deveria falar no 8 de março. Tá? É sobre a Bruna. Não é a Bruna do Neymar, não. É a Bruna que morava em Itaquera, que era jovem, que estudava turismo na USP Leste, e que um dia, voltando da casa do namorado, ela não chegou mais em casa. Ela foi dada por desaparecida, e hoje de manhã eu fiquei sabendo que encontraram o corpo da Bruna num estacionamento. Infelizmente, uma garota muito jovem perdeu a vida. Mais um feminicídio. Bruna, não do Neymar, mas Bruna de Itaquera. E poderia ser de qualquer outro lugar. Lamento muito, eu tô muito tocado por essa morte, por essa perda, né? E eu sei, o pessoal de Itaquera também, tá? Agora eu vou ler um poema que tem tudo a ver com a questão feminista, tá? Se chama... E eu vou ler do meu ponto de vista de homem cis, e que nem sempre acerta. Mas o poema é esse. Se chama A Tua Carne, a Alma Tua. Eu não te alcanço. Minhas roupas, trilhas, ideias, coragens, vontades e voracidade têm cruéis limites. Não é cansaço, é mesmo pouca capacidade. Nunca entenderei realmente o que pensas, o que sentes, o que trazes inerente à tua condição. Então, contra um mistério insondável, a força bruta. É assim que tento colocar amarras no que não controlo. A lástima, o horror, a lágrima de remorso seria inútil perante tanta dor provocada antes. E este é apenas um poema mal escrito, mal rimado, um pedido de perdão desnorteado perante a percepção incalculada dos grilhões que a ti determinam, grilhões que também me prendem e a todos. A pequena é uma visão do que é o mundo e do que deveria ser. Sim, mas o sangue, somente tu entendes o sangue. A dor, a história, está na tua carne, está na alma tua. Os primeiros sempre, senhor Almério Barbosa. Eu sou descendente de indígena, e como a Carla Eliane, minha bisavó que era indígena, foi pegada ao laço também. Só não sei qual que é meu povo, porque nunca conseguimos saber de onde que ela veio, sabemos só que é da Serra de Minas. Esse poema que eu vou ler estará no meu próximo livro, que sairá pela editora Terra Redonda. Reintegração de posse já. Antes do Brasil ser invadido por Cabral, cheio de esperteza, os indígenas já moravam aqui, em comunhão com a natureza. Segundo o Código Florestal, o meio ambiente nativo deve ser preservado. Os povos originários não precisam de leis para que isso seja respeitado. O Brasil tem mais de 8 milhões de quilômetros quadrados. Os indígenas são apenas 1.700.000, portanto sobra espaço. Mas como a maioria do Congresso Nacional é capitalista, ao invés de respeitar o direito dos indígenas, eles privilegiam os ruralistas. Há séculos que os cemitérios devem ser respeitados, tanto dos indígenas como dos chamados povos civilizados. Mas apesar dessa cultura venerar seus antepassados, diversos tipos de pessoas violam esses lugares sagrados. É um crime hediondo não respeitar essa cultura milenar. Vários comportamentos dela nós deveríamos copiar. Eles não precisam de estatutos para que os idosos sejam respeitados. No povo Xingu, sobre qualquer assunto, todos são informados. Portanto, para os indígenas, reintegração
de posse já. Eles já estavam aqui bem antes de Cabral chegar. Reserva para todos é preciso demarcar. E cadeia para quem não é respeitado. Obrigado. O Afras. A gente está falando de indígenas, né? Dos povos é um programa bem curtinho que eu fiz há algum tempo atrás, né? Há uns rascunhos lá de 2017, alguma coisa assim. Penas de várias espécies num só cocar. Miçangas multicolores de vários formatos. Acessórios que enfeitam para festas e para as crenças. Pigmentações diferentes e sofrimentos parecidos. Os cantos das florestas ecoam pelos cantos. Os cantos dos terreiros ecoam pelos cantos. Os prantos dos encarcerados ecoam pelos cantos. A pele cor de canela, a pele rubra, a pele amarela, a melanina em quantidades diferenciadas. Os orixás nas matas, os curandeiros nas ocas e os cabeças ocas na espreita. Bem, primeiramente eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês e uma alegria muito grande estar recebendo hoje aqui a Casa Amarela, né? E eu fico muito contente de que a minha casa toda é amarela. Então, na verdade, eu digo que a gente está recebendo você com uma alegria muito grande no coração e até pelas palavras da Rosani antes, eu digo que mais importante do que aquilo que a gente ouve as pessoas falarem da gente, quando a gente está presente, é aquilo que a gente ouve, melhor, é quando as pessoas falam da gente sem a gente estar presente. Então a Rosani, a Cris Arantes, a Grafira, o Costa Sena, tantos outros amigos que passam aqui nesta casa e que te conhecem, fala do trabalho tão bonito que você faz no seu espaço. E o Nicanor Jacinto, da TV Arte Multicultural, juntamente com a Rosani Aboadal, do jornal Linguagem Viva, né? E a Rosani, que falou muito de você, está prestando essa homenagem, é uma alegria muito grande. E mais importante é o fato de que esse momento em si, ele está registrado na TV Arte Multicultural do nosso querido amigo, amado Nicanor Jacinto. E eu tomei a liberdade de pedir esse minutinho, porque a gente, você que tem um espaço, sabe que as artes plásticas em si, tem poucos espaços em si para que ela seja valorizada e que o trabalho desses artistas plásticos seja mostrado. Então, subindo a escada aqui desse nosso espaço, tem a exposição do João Carlos Amazonas, que são quadros de uma exposição que leva o nome Era Uma Vez. E o Nicanor Jacinto registrou o trabalho desse artista plástico e, na verdade, por conta disso, várias pessoas em si têm vindo até aqui por conta dos registros da TV Arte Multicultural. E o João Carlos Amazonas pediu para mim fazer uma homenagem singela, né? Então eu gostaria que vocês dessem uma salva de palmas a esta grande pessoa que tanto tem valorizado o trabalho dele. Então eu gostaria que você, Nicanor, recebesse essa homenagem do João Carlos Amazonas, que não está aqui presente, mas falou que você fez a diferença na vida dele. Obrigado, Nicanor. Só gratidão, porque nós que gostamos de arte cultural, né, e a gente que faz as coisas com sinceridade,
Porque é uma diferença gigante entre você fazer alguma coisa descartável e você fazer outra coisa com amor. O amor é o grande diferencial, né? Seja nas mais diversas profissões, nas mais diversas funções, é importante que exista amor, né? E a gente considerar sempre as pessoas, independente da sua origem, porque a gente precisa sempre acreditar no ser humano, né? Você estimular o ser humano. Eu vou lembrar uma coisa para vocês. Em 1974, eu trabalhei na Comercial Douglas, lá em Santana, e eu vinha de bar e as pessoas, e o pessoal falou para mim: olha, Nicanor, trabalhar de borracheiro é bom. Trabalhar de borracheiro é bom porque você ganha caixinha. E eu trabalhei lá no Acre Club lá, e tinha um cara lá que era o cara o cara era desses caras ignorantes que menosprezam o ser humano, né? E não tem consideração. Então eu ficava chateado com o cara, né? E aí, independente da origem dele, né? Mas ele era uma pessoa rude, né? Rude assim, nos procedimentos, no tratamento com o empregado. Então eu ficava chateado. Eu falei: não, eu vou trabalhar. Aí eu arrumei emprego na Comercial Douglas, trabalhando de borracheiro. Vocês não imaginam, com a mão fina, e ela na época do pneu tava larga, que era tão difícil de tirar. Aí o que acontecia? Aí o cara que me deu o trabalho lá falou que aqui você começa de soldado, depois você vai para o sargento, depois você vira oficial. Aí eu fui trabalhar de borracheiro. E aí com a mão fininha, comecei a dar martelada no pneu para tirar o pneu da roda. Nossa, a minha mão veio o primeiro calo. Aí eu tinha que continuar, veio o segundo calo, veio o terceiro calo e o sangue começou a cair. Caía sangue da minha mão. E aí eu tinha que continuar, e eu persistia. Aí o que aconteceu? A minha mão ficou tão grossa que aí depois eu ia dar a mão para as pessoas falavam: pô, você está querendo quebrar minha mão? Então eu tive essa passagem, né? E quando eu comecei a escrever, que eu entrei numa escola de teatro lá em Santana, em 1975, então era na verdade uma escola meia boca, na verdade era pouquinho, mas eu persisti lá e aprendi a fazer alguma coisa, fazer teatro, né? Aí o que as pessoas diziam? Aí eu aprendi, eu trabalhei nesse inteirinho, eu trabalhei de office boy. Eu ia para as ruas e nos ônibus escrevendo. Aí eu escrevi o texto e revi o texto, eu tinha que rever o texto. Aí o que aconteceu? Nessa sessão de texto, nesse inteirinho, me falaram: ó, Nicanor, você agora vai ser o líder e vai montar esquete. Você vai montar esquete teatral. Aí eu fui montar esquete, mas aí eu relia, até melhorar a qualidade do texto. Então isso aí me fez aprender, né? Então, humildemente estou falando para vocês que nós não precisamos ser os maiores, a gente precisa ser a essência. Nós precisamos ser o ser humano que acredita no outro, que fortalece o outro, que levanta o outro, porque é assim que a gente melhora a humanidade, é assim que a gente fortalece. Eu fico tão feliz hoje, tão feliz
de receber a Casa Amarela aqui, de ser hoje o dia do índio e que sábado é o dia da Páscoa. Por isso eu desejo para vocês um feliz dia da Páscoa no sábado, no domingo, e que tudo seja maravilhoso e que a nossa amizade se fortaleça cada vez mais, um dando a mão ao outro, um abraçando o outro e a gente seguindo adiante. Ah!
tua cabeça para a arte cultural. Viva a humanidade com paz e amor! Viva a cultura! Viva! Viva!